Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar a quarta lição das lições bíblicas adultos, quarto trimestre de 2022 da CPAD. Não saia até a conclusão desse vídeo, pois iremos fazer várias aplicações práticas do tema dessa lição para a nossa vida e para os desafios contemporâneos que a igreja tem que enfrentar. Tá certo? Qual é o título dessa quarta lição? Que será trabalhada na nossa aula de hoje quando se vai a glória de Deus. Observem, um tema extremamente relevante. Qual é o texto áureo que vai aqui nortear toda a nossa argumentação? Está localizado no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 23, que diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Qual é a verdade prática? Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Na última aula, nós trabalhamos que muitas vezes as abominações são cometidas dentro do templo e não fora dele, como muitas vezes o pessoal imagina. Pelo contrário, muitas das vezes as abominações são cometidas dentro da casa de Deus, pelo povo de Deus, tá certo? E hoje nós vamos trabalhar aqui uma consequência dessas abominações que são praticadas dentro da casa de Deus, que no caso é a retirada da glória de Deus. Tá certo, irmãos? Então, iremos fazer aqui várias aplicações práticas para a gente refletir sobre a nossa conduta atual como povo de Deus. Contudo, a nível de introdução, vamos tentar aqui conceituar o que significa a palavra glória, tá certo? A palavra glória, no hebraico, o equivalente é kavod, né? Ou seja, a palavra glória, ela aparece no hebraico como kavod, que significa peso, resplendor, enfim, e coisas similares a esses termos. Contudo, eu gosto aqui de ilustrar, para ficar didático, que a glória de Deus é a somatória de todos os seus atributos. Isso é o que representa a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus seria a somatória de todos os atributos de Deus. Lembrando que Deus é um ser infinito. Então imagine só o tamanho da glória de Deus. Imagine só o peso da glória de Deus. Imagine só como impactante é a glória de Deus. Não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando aqui da somatória de todos os atributos de Deus, ou seja, essa somatória resultará na glória de Deus. Irmão Bruno, o que seria atributo? As qualidades de Deus, tá certo? Então, a palavra glória, o seu equivalente no hebraico é kavod, e significa peso, resplendor e etc. Tá certo? Então essa é a palavra equivalente no hebraico bíblico para a palavra glória. Então vale aqui pontuar que a palavra Shekinah, como é comumente utilizada pelos grupos protestantes, não é uma palavra bíblica. Essa palavra Shekinah
ela não aparece no Antigo Testamento hebraico, ou seja, não aparece no texto massorético. Tá certo? Portanto, ela é uma palavra que vai aparecer no Talmud, nos escritos judaicos, Cabalá e etc. Mas ela não é uma palavra de origem bíblica, tá certo? A palavra glória no Antigo Testamento é kavod e não Shekinah. Shekinah é uma palavra que aparece nos escritos judaicos, tá certo? Então a gente utiliza, nós protestantes, essa palavra para designar a glória de Deus. Todavia, isso é uma apropriação indevida do texto, tá certo? Bom, feita aqui essa conceituação do que significa de fato a glória de Deus, vale a gente tentar aqui explicar o que é que a glória de Deus representava na literatura veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento. O que é que a palavra glória representava? A gente aqui conceituou o significado do termo glória, ou seja, que significa a somatória dos atributos de Deus. Mas o que é que a glória, ou seja, quando a glória de Deus se manifestava, o que é que de fato ela representava? No Antigo Testamento, não só no Antigo, mas principalmente no Antigo, ou seja, na literatura veterotestamentária, no Antigo Testamento. Bom, antes de eu falar o que de fato a glória representava no Antigo Testamento, cabe aqui salientar que a presença de Deus, ela era representada de 3 formas no Antigo Testamento, tá certo? Vale salientar que a presença de Deus era representada, era simbolizada de 3 formas no Antigo Testamento. E eu vou citar as 3 formas aqui. E uma dessas formas é a própria glória de Deus. Então, respondendo aqui, o que é que a glória de Deus representava no Antigo Testamento? Ela representava a presença de Deus entre o seu povo. Tá certo? Então, a glória de Deus representava a presença de Deus entre o seu povo. Mas existiam 3 formas de a presença de Deus ser representada entre o seu povo, e não somente através da manifestação da glória de Deus. Existiam outras 3 formas que eu quero trabalhar com vocês aqui, essas 3 formas, tá certo? Então vamos trabalhar aqui quais seriam essas 3 formas. Bom, quais seriam essas 3 formas que Deus simboliza a sua presença no meio do seu povo? A primeira, que a gente consegue observar no Antigo Testamento, era a própria Arca de Deus. Ou seja, a Arca de Deus acabava assumindo essa simbologia de representar, de simbolizar a presença de Deus entre o seu povo. E um fato curioso, emblemático das Escrituras que demonstra isso é a passagem de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 11. Ou seja, o povo de Israel estava em uma batalha contra os filisteus e perderam num primeiro momento a batalha. E eles atribuíram essa perda pela ausência da Arca de Deus entre eles. Então, como eles tinham essa ideia de que a Arca de Deus representava a presença do Senhor, ou seja, existia essa visão entre o povo de Israel, eles falaram, a gente perdeu a batalha porque Deus não está conosco.
ou seja, a presença de Deus não estar conosco. Então, vamos levar a arca, que assim a presença de Deus estará conosco. E aí nós seremos vitoriosos na nossa batalha contra os filisteus. Contudo, a arca de Deus simplesmente só representava a presença de Deus. Não era de fato a presença de Deus. E como o povo estava em rebeldia, Deus não estava com eles. Então eles levaram a arca, que tinha sim essa representatividade da presença de Deus. Não obstante, Deus não estava com eles, então eles não obtiveram sucesso, perderam a batalha, inclusive a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Tá certo? Então essa era a primeira forma que Deus utilizava para representar a sua presença no meio do povo. Isso no Antigo Testamento. Qual era a segunda forma? A segunda forma era através da própria glória de Deus. Ou seja, quando Salomão edificou o templo, Deus ali manifestou a sua glória, simbolizando ali a sua presença naquele templo. Então, ou seja, a própria glória a qual nós estamos trabalhando nessa lição, que se retirou do templo, um dia ela apareceu nesse templo de Salomão como evidência da presença de Deus entre o seu povo. Tá certo? Então a segunda forma de representar a presença de Deus entre o seu povo é através da glória. E qual é a terceira forma, já que eu falei que existe 3 formas? A terceira seria o próprio templo. Infelizmente, os israelitas fizeram essa falsa associação, ou seja, o templo aqui representa a presença de Deus entre nós, ou seja, Deus habitando entre nós. Então, muitas vezes o povo de Israel entrava em rebelião contra Deus, mas ele acreditava, ou seja, o povo, a nação de Israel, acreditava que Deus ainda continuava com eles, porque o templo estava lá. Ou seja, o templo transmitia essa ideia à nação de Israel de que Deus estava presente, ou seja, o templo simbolizava a presença de Deus. Isso fica marcado no próprio livro de Jeremias, capítulo de número 7, no versículo de número 4 em diante, quando o profeta faz um alerta ao povo, dizendo, olha, não confieis em palavras falsas, quando esses falsos profetas alegam que Deus está com vocês, nação rebelde, porque o templo está lá. Ou seja, os profetas daquela época ficavam falando, não, olha, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Nós não seremos entregues nas mãos do inimigo estrangeiro, porque Deus continua conosco, porque o templo está aí. Então Jeremias alerta o povo para que o povo não caia nessa armadilha de imaginar que a presença do templo garantia a presença de Deus entre eles, pelo fato de o templo trazer essa ideia de representar a presença de Deus entre o seu povo. Então observem que na literatura veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento, existiam essas 3 formas de você simbolizar a presença de Deus entre o seu povo. A primeira, como eu citei, a arca. A segunda, a glória. E a terceira, o próprio templo. Ou seja, o próprio templo acabava transmitindo essa ideia. Tá certo? Uma coisa que é importante a gente pontuar é que dessas 3 formas de Deus representar a sua presença
no meio do seu povo, duas dessas formas, a presença era retratada de forma física. Ou seja, a arca e o templo eram coisas físicas que representavam ali a presença de Deus. E somente uma dessas três representações não era física, que no caso era a glória, que era algo imaterial e sobrenatural. Então, somente uma dessas três formas de Deus representar a sua presença no meio do seu povo era algo imaterial. As duas restantes eram mecanismos físicos que Deus utilizava. Então, irmãos, isso acabou sendo uma armadilha para o povo. Essa forma de representação física da presença de Deus acabou sendo uma armadilha para o povo. Por quê? Porque muitas vezes Deus deixava o povo, Deus literalmente se afastava do povo pelos seus pecados, pela sua rebeldia, ou seja, pela transgressão do povo, mas como a presença de Deus era retratada de forma física por esses mecanismos físicos, o povo acreditava que Deus estava com eles, porque aquele mecanismo físico ainda estava entre eles, né? Então, ou seja, isso acabou sendo uma armadilha para o povo. Não que Deus tenha armado essa armadilha, foi o próprio povo que armou essa armadilha para si próprio. Ou seja, colocou confiança em coisas físicas, tentando achar que Deus poderia ser confinado em um ambiente físico. Tá certo? O povo caiu na tentação de achar que Deus podia ser confinado, restrito a um ambiente físico. Foi essa armadilha que o povo fabricou para si próprio. E essa é uma armadilha, irmãos, infelizmente, que nós estamos fazendo para a nossa geração. Infelizmente, a nossa geração está fazendo a mesma armadilha que Israel fez. Estou aqui começando a dar algumas aplicações práticas à nossa lição. Muitas vezes eu e você e a igreja em geral fica tentado a querer confinar a presença de Deus a um templo. Ou seja, se o templo está lá, obrigatoriamente Deus tem que estar lá. Não importa a situação espiritual de quem está congregando naquele templo, não importa a qualidade de pregação que aquele templo está produzindo, se é um templo, é a casa de Deus, então Deus está lá. Ou seja, nós caímos nessa armadilha de achar que Deus pode estar confinado em um ambiente físico. Tá certo? Talvez essa seja uma das maiores armadilhas do povo de Deus, porque isso traz uma falsa sensação de que Deus está conosco. Então tem muitas pessoas frequentando determinadas denominações, frequentando determinadas igrejas, que já deixaram o evangelho verdadeiro, que já deixaram a palavra autêntica de Deus, estão em desobediência a Deus, contudo, elas acham que Deus está lá pelo fato de lá ser um templo, pelo fato de lá ser uma denominação. Então eles acreditam, opa, Deus está aqui, porque aqui é a casa de Deus, aqui é o templo de Deus. Então, ou seja, as pessoas acreditam que Deus obrigatoriamente está confinado em templos, tá certo? Então nós, infelizmente, somos presas dessa armadilha que nós mesmos fabricamos, né? Essa falsa ilusão é a gente que cria, não é Deus que impõe sobre nós essa ilusão. Tá certo, irmãos? Então, muitas denominações
muitas congregações, muitas igrejas, Deus já não se faz mais presente. Deus já não está mais ali. Mas as pessoas que estão ali estão igual o povo de Israel. Ou seja, levando a arca para a batalha, achando que isso garante a presença de Deus entre eles. E não, é simplesmente um símbolo da presença. Mas não é a presença propriamente dito. Tá certo, irmãos? Então você, professor de escola dominical, você, aluno, enfatize essa aplicação prática, porque essa a tônica da mensagem aqui dessa lição. Ou seja, não é porque a gente frequenta um ministério, não é porque a gente frequenta uma denominação, não é porque a gente frequenta uma denominada igreja que nós estamos na presença de Deus por lá ser a casa de Deus e eu estar frequentando. Simplesmente lá pode ser mais um salão onde as pessoas se reúnem, mas Deus não está mais lá por conta que o evangelho foi abandonado, o povo que está lá está em rebeldia contra Deus e etc, etc, etc. Tá certo? A gente não pode se esquecer que isso aconteceu nos dias de Israel e que isso pode acontecer nos nossos dias, não só pode, como estar acontecendo. Está acontecendo. Tá certo, irmãos? Mas vamos continuar. Foi justamente por essa falsa ilusão que o povo de Deus atribui que Deus pode ser confinado em um ambiente físico, que Estevão, o primeiro mártir da igreja, faz uma advertência no seu discurso, na sua pregação lá em Atos, capítulo de número 7, no versículo de número 48, ou seja, ele diz, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ou seja, não caiam nessa ilusão de achar que Deus estará confinado aqui. Tá certo? Deus não estará confinado em um ambiente físico. Nunca esteve e nunca estará. Irmãos, Deus, ele tem ficado desapontado com seu povo ao longo da história do plano da salvação. Infelizmente. E como é que Deus demonstra esse desapontamento? Quando ele retira a sua presença do meio do seu povo. Então a retirada da presença de Deus é uma forma de Deus demonstrar o seu desapontamento para conosco ou para com o seu povo. E observem que eu citei aqui no início da nossa lição 3 formas que Deus utilizava no Antigo Testamento para ali representar a sua presença entre o povo: arca, glória e templo. Então, ou seja, Deus utilizava esses 3 elementos para representar. E ao longo da história da salvação, a gente vai observar que Deus eliminou esses 3 elementos de representatividade da sua presença ao longo da história. Então, ao longo da história, Deus eliminou os 3 símbolos. Vamos observar? Olha só o que diz o texto. O que diz a palavra de Deus. Ou seja, o primeiro símbolo aqui que eu quero destacar, que Deus retirou para demonstrar o seu desapontamento, a retirada da sua presença no meio do seu povo, foi o próprio templo. Né? Ou seja, Deus destruiu o templo que Salomão construiu através da invasão babilônica nos dias do profeta Jeremias. Você pode ler. O último capítulo do profeta Jeremias deixa isso muito claro. Ou seja, os babilônios entraram em Jerusalém e destruíram o templo, mostrando a eliminação
desse símbolo que Deus utilizava para representar a sua presença e demonstrando com isso o seu desapontamento para com seu povo. A segunda coisa que Deus retirou, ou seja, o segundo símbolo que Deus retirou, foi a própria arca, a arca do templo. Ou seja, quando a invasão babilônica entrou em Jerusalém e destruiu o templo, a arca de Deus foi perdida. A arca de Deus foi perdida. Tá certo? Ou seja, outro símbolo que representa a presença de Deus agora é retirada do meio do povo de Deus. É tanto que hoje não existe arca em Israel. Todos os utensílios do templo já foram construídos. Você pode visitar o Museu do Templo lá em Israel e você vai ver que todos os utensílios para a construção do terceiro templo já são realidade. Ou seja, a menorá, a mesa dos pães, etc, etc, etc. Contudo, não tem a arca, porque a arca se perdeu. Tá certo? Aí você vai me falar, irmão Bruno, mas o templo foi destruído pelos babilônios, contudo, ele foi reconstruído por Zorobabel. Então o povo de Israel teve o seu templo de volta. Teve o seu templo de volta. Exatamente. Não comparado à beleza do templo de Salomão, contudo, teve o seu templo de volta. Foi esse templo ampliado nos dias do rei Herodes, né? Foi ampliado o templo, foi embelezado, só que esse segundo templo de Zorobabel, agora reformado por Herodes, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, ou seja, há mais de 2000 anos não existe mais o templo da nação de Israel. Então, não existe arca, não existe o templo e também a glória de Deus se retirou, como nós vimos aqui na própria leitura de Ezequiel. Então, ou seja, os três símbolos que representavam a presença de Deus, ou a presença de Deus entre o seu povo, foram eliminados durante a história da salvação do povo de Deus. E isso é uma clara demonstração do descontentamento de Deus para com seu povo. Então, irmãos, a gente tem que observar aqui, vai mais uma aplicação prática. A gente tem que observar que muitas vezes a gente está desapontando a Deus. A gente não pode cair também na falsa ilusão ou nessa cilada de achar que só os ímpios desapontam a Deus. O povo de Deus também desaponta a Deus. É justamente pelo povo de Deus desapontar que Deus retira a sua presença. Então hoje não existe mais símbolo nenhum que representa a presença de Deus entre nós. Ah, irmão Bruno, então significa que Deus não está entre nós? Ele está entre nós. Mas como, irmão Bruno? Hoje a igreja de Cristo é o templo de Deus. Então hoje Deus, a sua presença está conosco através da igreja. Então hoje a igreja na terra pode dizer que é esse símbolo que representa a presença de Deus. Tá certo? Então hoje a igreja representa a presença de Deus no mundo. Porque Deus habita na sua igreja. Lembrando que Deus não habita em denominação.
Deus não habita em templos de edificações humanas. Deus habita no seu corpo espiritual, que é a igreja, ou seja, Deus habita em nós. E hoje nós somos esse símbolo da presença de Deus. Portanto, vale aqui a gente enfatizar que a advertência do Antigo Testamento serve para o Novo. Assim como na escritura veterotestamentária, como nós acabamos de ler, Deus retirou os 3 símbolos que representavam a sua presença. Ele hoje, nos dias atuais, na era aqui do Novo Testamento, ele pode sim retirar a sua presença individual de cada um de nós. Individualmente, Deus pode sim retirar a sua presença caso a gente venha cair em apostasia. Tá certo, irmãos? Então, caso a gente venha cair em apostasia, Deus pode retirar a sua presença de nós. Deus pode retirar o seu espírito de nós. Então, assim como ocorreu no Antigo Testamento, pode ocorrer no Novo. E Deus, assim como deixou o seu povo do Antigo Testamento sem a presença dele, ele pode também deixar o seu povo no Novo Testamento sem a presença dele, caso o seu povo venha entrar em apostasia. Olha só como é sério, irmãos, essa lição. Olha só como ela é amplamente aplicável para os nossos dias. Nós não estamos imunes do risco que Israel correu de perder a glória de Deus, ou seja, de perder a presença de Deus. Ou seja, o kavod de Deus, a glória de Deus. O peso da sua presença, o peso da somatória de todos os atributos, de todas as suas qualidades. Então, de todos os símbolos que existiam, só restou a igreja. Só restou a igreja como símbolo que representa a presença de Deus no mundo, porque Deus habita no meio da sua igreja. Só que um dia, irmãos, escatologicamente falando, a igreja de Deus vai ser retirada, vai ser arrebatada. O Espírito Santo de Deus continuará atuante no mundo. Contudo, a presença de Deus, em termos de habitação, já não será mais uma realidade em um determinado período da história que está por vir, que é a grande tribulação. Mas eu quero trazer uma boa notícia para nós. A glória de Deus retornará. A glória de Deus saiu do templo, mas ela retornará